Oi pessoal, estamos voltando aqui no nosso programa Projetos e hoje num bate-papo gostoso sobre cirurgia plástica com o Dr. Luiz Gustavo Prado. Dr. Luiz Gustavo, como nós estávamos falando, nós a cada vez mais estamos com a tecnologia, do dia a dia, com a mídia social. Pessoas falando, pessoas procurando seguir determinados profissionais que muitas vezes não tem, vamos dizer assim, todo o gabarito, vamos dizer, necessário para que seja mesmo seguido, seja ouvido. Antigamente nós tínhamos os jornalistas, os jornais competentes, as redes de televisões, mas hoje a mídia social está fácil e chega a qualquer um. Qual é a preocupação dessa situação atual? Bom, Luiz Carlos, eu acho que assim, a mídia social ela veio para agregar informação, obviamente, para as pessoas que estão interessadas em determinados assuntos e não é diferente com a cirurgia plástica. O grande problema são as mídias sociais negativas que a gente fala, né? A gente chama de mídias negativas aquelas propagandas, aquele marketing maciço que é feito em relação à nossa especialidade. Muitas vezes profissionais que acabam postando de uma forma indevida fotos de pós-operatório, expondo pacientes às vezes que sem até a sua aprovação e causando às vezes uma confusão na cabeça do paciente, que tem uma imagem um pouco mágica, às vezes fotos até com Photoshop, mostrando casos excepcionais e que não condizem com a realidade. O paciente tem que tomar bastante cuidado porque esse tipo de propaganda, inclusive, vamos dizer assim, é condenado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pelo Código de Ética Médica e pelo Conselho Regional e Conselho Federal de Medicina. O nosso Código de Ética Médica proíbe que a gente faça essa exposição do paciente, exatamente porque a cirurgia plástica não é uma especialidade de finalidade. Não é igual você vender uma caneta Bic, que você vai vender a mesma caneta para todo mundo, com a mesma qualidade pré-fabricada. É uma especialidade que a gente fala que é uma especialidade meio. Você tem o meio, que são as técnicas da cirurgia, para atingir um resultado, mas esse resultado é muito variável de acordo com cada paciente. Há pacientes em que você consegue alcançar um resultado melhor, outros nem tanto. Obviamente que a partir do momento que você se propõe a fazer uma cirurgia, você está se propondo a dar ao paciente algum ganho estético, como eu venho falando aqui, ou seja, uma melhora da situação. Mas a melhora que ela vai ter nem sempre é igual, melhor ou pior pode ser, do que o ganho que uma amiga dela tenha tido. Essa é a importância da consulta. Há pacientes que você consegue ter um ganho estético maior, outras menos, porque você tem uma variação muito grande corporal, genética por parte dos pacientes, que envolve qualidade de pele, quantidade ou formação das estrias, número de gestações e de filhos que a paciente já teve, idade da paciente, quantidade de colágeno que ela tem, a alimentação, o peso da paciente, se é mais gordinha, paciente mais magrinha, que teve, vamos dizer assim, um lacear menor dessa pele, um comprometimento menor dessa pele. Então isso tudo está relacionado a um resultado diferente de paciente para paciente. Então, como eu falei, eu não posso vender uma caneta. Eu posso falar, conversar com o paciente e explicar até que ponto a gente consegue chegar naquele caso. E a mídia, ela leva para um outro lado, como se você estivesse vendendo um resultado. O paciente, o leigo, ele acaba olhando para a mídia social, para o Instagram, para os pacientes que lá estão expostos e achando que vai ficar igual. Muitas vezes pode ficar até melhor, mas muitas vezes pode ficar pior, ou seja, não que não tenha ficado bom, mas não vai chegar naquele ponto. Porque, obviamente, quando o cirurgião plástico ou qualquer outro marqueteiro que está usando desse artifício, dessa artimanha para chamar e, vamos dizer, atrair paciente, ele vai colocar um caso bom normalmente na mídia social. Ele não vai colocar um caso onde a paciente tinha limitações de resultado, ou a paciente tinha muita sobra de pele, muita estria, um caso difícil de fazer. Ele vai colocar um caso que ficou maravilhoso
E isso acaba confundindo a cabeça exatamente do paciente, que acha que operando com ele vai ficar daquele jeito. Então tá aí a importância de tomar muito cuidado e, como eu já reiterei no outro bloco, você ter uma referência com relação a esse profissional, ou uma referência da formação dele, uma referência da sua pós-graduação, do seu know-how e principalmente de outros pacientes que já falaram bem, que já passaram por ele, foram bem atendidos, tiveram sucesso e êxito no seu pós-operatório. Eu acho que é uma parte extremamente importante. Lembrando que o médico deve, por obrigação, instruir, informar o paciente exaustivamente sobre os resultados, o que é possível, o que não é possível, tornar de uma forma fácil de entender, para que ele não incorra nesse erro de achar ou ter uma fantasia de que vai ficar maravilhosa e muitas vezes não tem como você chegar nesse nível de resultado. Que bom, acho que ficou muito bem esclarecido. E você falou um pouco aí sobre o pós-operatório. Eu, até como engenheiro, a gente percebe, a gente conhece vendas e sabe que, por exemplo, uma venda ela não termina na hora, no ato da venda, ela tem sempre o pós-venda, que é o acompanhamento, a garantia do produto. E eu tenho certeza que também, no caso da cirurgia plástica, tem que existir muito também a colaboração do paciente, né? Eu acredito que esse pós-operatório tem toda uma orientação, tem toda uma explicação e o paciente ele tem que estar unido e consciente dessa preocupação, né? Na verdade tem que ter esse comprometimento. O paciente ele vai procura o cirurgião vai passar todas as informações pertinentes, na consulta ele vai conhecer, vai explicar sobre o caso do paciente, vai pedir os exames, vai passar os custos da cirurgia, o local adequado para a realização de cirurgia, que depois a gente pode até comentar, o rede hospitalar, hospital clínico, o day hospital, entre outras coisas, a equipe que vai lhe acompanhar e o pós-operatório. O pós-operatório está relacionado às orientações que são dadas por parte do cirurgião para o paciente e como ele vai conduzir em casa, se ele vai ou não necessitar de auxílio de enfermeiros ou da família, se ele vai ser autossuficiente, quais os curativos necessários, quanto tempo para a liberação de atividade física, dirigir, entre outras coisas que todo mundo pergunta que são importantes, pegar um filho no colo e tudo mais. Então, isso varia também de acordo com cada profissional, com cada técnica utilizada, cada experiência pessoal do cirurgião. Existem alguns que liberam um pouco antes, outros depois, não está certo ou errado, é a forma de trabalhar de cada um. E quando você escolhe um profissional, você tem que confiar plenamente nesse profissional e seguir à risca, porque isso pode sim levar a um comprometimento do resultado. Se o paciente não segue à risca, fica muito tempo de cama, não caminha, ele pode levar uma trombose. Se a trombose pode evoluir para uma embolia pulmonar, se ele pega frio, se ele não se cobre direito, não se alimenta, não se hidrata, a imunidade pode cair um pouco, levar uma pneumonia. Então, não são só flores. O pós-operatório ele pode complicar. A chance de socorrer é muito pequena, desde que você tenha tomado todas as atitudes para minimizar ao máximo os riscos, como uma equipe boa, um ambiente adequado, mínima ou zero infecção hospitalar, os cuidados, os curativos, o acompanhamento pós-operatório do cirurgião. Eu acho que tudo isso agrega valor e diminui a chance, os conselhos para caminhar, por exemplo, para não ficar de cama, o uso de remédios, antibióticos, que a gente faz para a prevenção de infecção. Então, tudo isso e quaisquer mudanças bruscas que devem ser informadas ao cirurgião, ter esse link, esse contato direto com o cirurgião, acho que são cruciais para o sucesso do procedimento. Que bom. E você falando também me veio na cabeça, por exemplo, a tecnologia. Em todas as áreas a tecnologia vem, né, com esse desenvolvimento, facilitando a atuação em diversas áreas. E com a tecnologia a gente tem também a preocupação do envelhecimento, por exemplo. Eu queria que você falasse como é que essa situação de cirurgia plástica perante a preocupação das pessoas em não ficarem velhos, né? Com aparência mais velha. A primeira coisa, eu acho que o mais importante é a gente aceitar que a gente vai envelhecer. Não existe nada na medicina que impeça que você envelheça, mesmo porque o envelhecimento não é só físico, né? O envelhecimento também é celular.
Por isso que os idosos têm uma chance de desenvolver doenças como câncer muito maior do que jovens. Exatamente porque há um envelhecimento da célula que pode levar a algumas alterações e proliferações, que a gente chama de hipertrofias, hiperplasias das células, levando à formação de câncer no paciente. Então, o envelhecimento estético, eminentemente, ele está relacionado sim à diminuição do colágeno, do ácido hialurônico da pele, ao lacear dessa pele, aos danos solares, que são muito importantes, que estão relacionados demais com o envelhecimento, a flacidez que advém muitas vezes de gestações, de ganhos de peso. Então tudo isso vai levar realmente ao envelhecimento. A gente tem que primeiro aceitar. Agora é óbvio que a gente não precisa aceitar parado. A gente pode tentar mitigar esse envelhecimento fazendo com que ele seja um pouquinho mais gradual, mais lento. E dessa forma você consegue, através de procedimentos minimamente invasivos, de cirurgia plástica, alcançar esse objetivo. Através, por exemplo, de tratamentos dermatológicos, realizando, às vezes, quando bem indicado, um laser de CO2, um peeling que pode ser realizado com alguns ácidos retinóicos, ácido tricloracético, entre outros, que eu acho que é mais bem realizado por profissionais de dermatologistas. Eu acho que eles são os profissionais mais especializados nessa área. Como eu falo, cada um tem uma área de atuação mais adequada. É claro que botox, preenchimento também pode ser realizado por cirurgião plástico, mas as áreas de tratamento de pele, essencialmente, são realmente o foco do tratamento dermatológico, através de peelings, como eu falei, laser, entre outras coisas, microagulhamentos e tudo mais. Isso pode mitigar um pouco. E também eu acho que alterações ou mudanças comportamentais, você evitar o sol, você usar um protetor solar, eu acho que isso é importante. Você não variar muito de peso, você não ganhar muito peso na gestação. Então tudo isso está muito relacionado ao envelhecimento, né? Acho que a gente tem que tomar esses cuidados, que aí você vai conseguir mitigar fazendo um peeling, fazendo um preenchimento, um botox, mas acho que aceitando que a idade vem para todo mundo e não tem como ficar lindo, bonito e aparecer jovem e bem na foto a vida toda. É natural, a gente tem que trabalhar o nosso psicológico para aceitar bem e receber a velhice que chega para todo mundo. Entendi. Sem dúvida alguma. Uma outra preocupação que a gente, pelo menos a gente percebe, também é a obesidade, né? A obesidade provavelmente deve ter uma fatia grande, né, de mercado que procura a cirurgia plástica. Como é essa situação? Hoje em dia aumentou muito a procura por pacientes obesos ou ex-obesos. E assim, a orientação do cirurgião tem que ser com base exatamente nas condições clínicas do paciente. Se o paciente tem uma condição clínica boa, realmente às vezes não vai fazer uma cirurgia bariátrica, não tem indicação, não consegue perder peso, você tem que orientar ele primeiro para fazer uma tentativa, às vezes com algum outro profissional, um nutricionista, um nutrólogo, para ele tentar fazer essa perda de peso. Porque a cirurgia plástica ela não consegue atuar em todas as áreas. Você vai fazer uma abdominoplastia, você tira uma grande quantidade de pele e gordura, mas você ainda tem muita sobra de gordura visceral, gordura subcutânea. A pele que continua com essa gordura. Então você tem o hábito também da pessoa, o dia a dia precisa mudar, né? Exato, mudar o psicológico, aceitar que você tem que se alimentar menos, de forma mais saudável, porque não adianta fazer cirurgia plástica para continuar comendo mais do que deveria. E os obesos, então, têm que ser instruídos. É claro que você pode operar um paciente com sobrepeso? Pode sim, sem problema algum, desde que bem orientado, desde que liberado por um cardiologista, fazendo todos os exames pré-operatórios adequados. E os pacientes pós-obesidade, que são os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, que perderam bastante maciçamente peso, que obviamente vão ter uma sobra muito grande de pele, como eu falei, corporal, e aí está mais do que indicado, depois do peso já estável, por normalmente 1 ano. Isso ocorre normalmente após 2 anos de cirurgia bariátrica. Eles estão prontos, com a saúde em dia, com os exames ok, prontos para fazer e realizar as cirurgias plásticas. Podem ser feitas em várias etapas, porque fazer todas de uma vez incorreria num risco muito grande. Sim, que bom. Outra coisa, e a gente vai ter que finalizar logo, mas eu gostaria então que você desse, né, uma mensagem final, principalmente em cima, e normalmente eu faço essa pergunta por último,
porque a gente sempre fala do que ocorre, do que já ocorreu, mas como o mundo está em grande transformações e mudanças, então quais são as tendências, né? Qual a tendência da medicina, da cirurgia plástica? O que você enxerga para frente? O que vai ter algo de mudanças de novo? E de forma geral uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu acho que hoje o que a cirurgia plástica propõe são cirurgias cada vez menos invasivas, cirurgias com dano menor ao tecido, cirurgias que possam levar a um pós-operatório mais rápido, mais adequado, porque hoje, diferente de 50 anos atrás, a maioria das mulheres trabalha e quer fazer uma cirurgia, mas quer voltar ao mercado de trabalho o mais rápido possível. Então acho que à medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue diminuir a agressão, ou seja, o dano celular, tecidual, levando a um pós-operatório mais tranquilo, com menos dor, cirurgias que têm uma recuperação mais rápida, voltando a paciente à sua atividade em até uma semana, sem dúvida alguma. Eu acho que a tecnologia os fios que a gente tem disponíveis, os materiais para sutura que a gente tem disponíveis, a anestesia que é feita hoje também com maestria e com menor quantidade de produtos, eu acho que todos eles levam realmente a um pós-operatório mais tranquilo, uma aceitação cada vez maior da cirurgia plástica e uma segurança para o procedimento. Que bom, doutor Luiz Gustavo. Eu quero agradecer, tá? Dizer que eu acho que foi um excelente programa, as pessoas com certeza gostaram muito, são muitas informações, eu sei que é um mundo enorme que tem dentro, né, desse assunto de cirurgia plástica, e agradecer mesmo, dizer que a gente está muito feliz por ter feito esse bate-papo com você. Legal, eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero que todos gostem aí do programa, com certeza vai ser importante aí para elucidar essas dúvidas. Ok, obrigado. E até o próximo programa, #Projetos.